Glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Saudade de vocês. Tem 15 dias que eu não apareço aqui. Aleluia. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Aleluia. E ela se encontra lá em Ruth 1. Vou discorrer um pouco sobre o capítulo 1, mas eu quero ler só o versículo 16 com os irmãos. Estão ouvindo bem aí no fundo? Amém? Glória a Deus. Ruth 1, 16. A palavra do Senhor diz assim: Mas Ruth respondeu-lhe: Não me forces a deixar-te, porque eu irei para onde tu fores, onde passares a viver, aí eu também viverei. O teu povo é o meu e o teu Deus é o meu Deus. Quero vir a morrer onde tu morreres e ficar aí sepultada. Que o Senhor me castigue e faça aquilo que quiser, se houver alguma coisa, a não ser a morte, que nos separe. Quando Noemi viu que Ruth tinha tomado uma decisão firme e que nada a podia demover, não insistiu mais. Curve a sua fronte, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Senhor, por estar aqui, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, porque o Senhor é quem nos guarda, quem nos protege. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos ser instruídos pela Tua palavra e que venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Usa, Senhor, ó Deus, cada um para que possa falar do Teu Evangelho e que aquilo que nós precisamos e necessitamos, ó Pai, que ela possa chegar como um cheiro suave do nosso clamor a Ti e que o Senhor possa responder conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus e todo o povo de Deus, diga aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Quero contar um pouquinho aqui da história de Ruth. Obrigado, irmã. Ruth era uma mulher que não era judeia, não era de Israel, era uma mulher moabita. E essa mulher, ela teve algo muito importante na história do cristianismo. Mas era uma mulher que não era e não pertencia ao povo escolhido por Deus. Mas Noemi era casada, era do povo de Israel, mas eles estavam numa terra totalmente distante, fora, passando por algumas dificuldades. Noemi, a princípio, era casada, tinha 2 filhos, e, passado algum tempo, o marido morre, os filhos se casam com as mulheres moabitas, e passado mais algum tempo, esses filhos de Noemi também vêm a falecer, numa terra distante, uma terra onde Deus não tinha, digamos que, colocado as suas mãos ali para que o povo então pudesse prosperar. E Deus tinha feito algo, um plano muito bom, perfeito, para que o povo de Israel voltasse então a produzir e a cultivar e a prosperar na sua própria terra. E então, Noemi tinha perdido quase tudo. E nessa época as mulheres não tinham muito o que fazer. Elas não recebiam nada dos seus esposos, não tinha uma herança que pudesse então passar para elas, para que elas pudessem então viver a sua vida. Porque tudo aquilo que eles tinham era uma descendência de que alguém, um irmão, um parente próximo do seu marido era quem assumia todas essas coisas, inclusive a própria esposa, no caso de um irmão.
E ali Noemi estava naquela terra sem ninguém, já com uma idade que não poderia mais gerar filhos. E ela decide então, sabendo daquilo que estava acontecendo ao povo de Israel, ela decide então voltar para a sua terra. Ela decide voltar para o seu povo. E ali ela tinha 2 noras, e essas 2 noras então queriam acompanhar a Noemi a voltar para a sua terra, sair da sua terra, porque eles eram moabitas, e então eles decidem ir com Noemi para a sua terra. Ao passo que Noemi, então, ela decide no meio do caminho falar assim: olha, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Vocês são jovens e vocês precisam entrar, então, buscar o aconchego do lar de vocês, dos seus pais, para que vocês, quando são jovens, vocês possam casar novamente. E vocês possam ter filhos, e vocês possam constituir uma família. E de tal forma que uma das noras delas, então, decidiu, depois de muita insistência de Noemi, decidiu voltar para a casa dos seus pais. O nome dela era Orfa. E então Ruth decide fazer aquilo que está escrito aqui no versículo 16 de capítulo 1. Dizendo para Noemi que ela não pedisse isso para ela, que ela iria continuar com ela aonde ela fosse. Então Ruth decide então caminhar juntamente com a sua sogra, voltando para a terra de Israel, uma terra ao qual ela não era nascida, e então começa uma história totalmente diferente daquilo que Deus tinha preparado para Ruth. Chegando na terra, então todo mundo olhando, como eu disse para vocês, as mulheres não tinham nada, e a situação pela qual Noemi e Ruth passavam era uma situação muito difícil, muito constrangedora. Mas ali fala que na terra onde existiam campos e as pessoas estavam fazendo as suas colheitas, as pessoas que eram pobres e não tinham nada, elas iam até esse campo para que então pudessem pegar daquilo que sobrava, daquilo que deixavam cair, daquilo que os produtores estavam colhendo, os donos dos campos estavam colhendo. Então eles decidiram, aquele povo que era pobre, eles iam lá para pegar aquele resto de mantimento para que eles pudessem então se alimentar. Essa era a vida de Ruth e de Noemi quando então eles chegaram na terra ali de Israel. Era uma situação totalmente complicada. Era uma situação totalmente adversa. E eu quero mostrar para vocês que o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual nós temos que adorar, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que pode todas as coisas, Ele é um Deus que pode mudar a minha e a sua vida. Ele pode mudar a situação ao qual nós estamos passando, uma situação ruim, fazendo transformar essa situação ruim em algo bom, em algo produtivo, em algo que possa nos abençoar todos os dias. É assim que Deus trabalha. Ele pega aquele que está ali no fundo do poço e faz com que aquele adorador do Senhor, ele possa crescer juntamente com ele, porque Deus o pega e o abençoa e o leva a lugares melhores e maiores do que aquilo que a gente possa imaginar, daquilo que a gente possa pensar, do que a nossa força pode então colocar. E assim aconteceu com Noemi e com Ruth. E então Ruth, ela tem os seus parentes, e ali naquele lugar ela então fala para que Noemi fale para Ruth, para que ela possa então ir colher no campo, e ela foi parar no campo de Boaz. Campo de Boaz, e eu quero ligar o ventilador. Glória a Deus. E ela foi então parar no campo de Boaz. E ali naquele lugar, ela começa então a colher as coisas. E aquele povo já começava a saber quem era aquela mulher. Aquela mulher que por amor e por fidelidade, porque tinha um laço criado com a sua sogra, ela decide então largar tudo, largar a sua terra,
porque o parente a quem ela considerava era a Noemi. Então ela começa a ir naquele lugar e as pessoas sabem e falam, olha, quando Boaz chega, ele olha para aquela mulher e ele fala assim, quem é aquela... Ali tem umas versões que falam rapariga, mas é como se fosse assim uma mulher. Quem é aquela mulher? Quem é aquela pessoa vistosa, bonita? E aí as pessoas falam assim, olha, aquela lá é Ruth. É aquela que deixou tudo para vir com Noemi. Por amor a Noemi, então ela está aqui trabalhando. E então Boaz ele começa a olhar para Ruth e verificar que ela fazia as coisas bem feitas, que ela estava trabalhando com um vínculo, que ela estava querendo buscar, que ela colhia muita coisa. Então ele fala assim, olha, eu vou te convidar para que você possa ficar nesse campo, não precisa ir para o outro não. Você pode ficar aqui, você pode colher à vontade, você pode levar. E aí Boaz ainda faz uma bondade para com ele, fala para os seus servos, fala assim, olha, pode deixar um pouco mais daquilo que vocês possam deixar cair, porque não querem, mas vocês podem deixar um pouquinho mais ali, porque ela vai colher, ela vai poder levar. E assim Ruth então pôde colher muitas coisas boas e levar então para sua casa. Essa é a trajetória de Ruth. Então Deus ele começa a trabalhar com ela de tal forma que de uma pessoa que não tinha nada, então ela começa então a adquirir algumas coisas para que ela pudesse então se alimentar com dignidade. É assim que começou a história de Ruth. Algo bom que nós precisamos aprender, como a Ruth estava trabalhando, algo bom que nós precisamos aplicar na nossa vida é que, independente da situação ao qual nós estejamos passando, aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer bem feito. Nós precisamos trabalhar com ênfase, trabalhar com vontade, trabalhar com amor, trabalhar com dedicação. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar. Nós precisamos olhar para as coisas e sempre colocar o melhor de nós naquela situação. Não importa o que nós estejamos passando. Nós precisamos mudar a memória, a trajetória das pessoas, aquilo que as pessoas pensam, e nós não precisamos mudar a cabeça e a mentalidade das outras pessoas, mas nós precisamos mudar a nossa atitude de tal forma que elas possam olhar para nós e ver que nós fazemos as coisas diferentes, que nós trabalhamos com qualidade, que nós fazemos aquilo com vontade, com amor, com afinco. E dessa forma Ruth então estava trabalhando e Boaz percebeu que ela estava trabalhando muito bem. Ou seja, faça as coisas sempre da melhor maneira possível, porque alguém vai perceber o teu valor. Deus ele já sabe, Deus ele já conhece, mas existem pessoas que vão te olhar não por aquilo que você está passando, mas da forma como você está reagindo, da forma como você está lidando. Boaz, ele percebeu isso na vida de Ruth. Boaz, ele olhou e viu que aquela mulher era uma mulher dedicada. Era uma mulher que fazia as coisas com vontade. No versículo 8 do mesmo capítulo 1 de Ruth, ele diz assim, Boaz foi ter com ela para lhe falar, minha filha, fica aqui conosco neste campo e apanhar espigas. Não precisas de ir a outros campos. Junte as moças que aqui estão a trabalhar. Já avisei os rapazes para não te incomodarem. Quando tiveres sede, vai beber à tua vontade. Ela agradeceu-lhe muito. Não há razão para seres assim tão amável comigo. Eu não passo de uma estrangeira. Sim, eu sei, mas sei também de toda a afeição e carinho que tens mostrado com a tua sogra desde a morte do teu marido. E como preferistes deixar o teu pai e a tua mãe para viver entre estranhos. Que o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes refugiar-te, te abençoe por tudo. Boaz já entendia ali um propósito do Senhor,
E quando nós saímos ou deixamos de fazer algo que é da nossa vontade, para seguir a direção de Deus, Deus vai nos abençoar. Deus, Ele vai nos abençoar. Sabe quando nós deixamos de fazer a nossa vontade? Quando nós então olhamos aqui, quando nós buscamos uma intimidade com o Senhor todos os dias, quando nós oramos, clamamos, quando nós buscamos conhecimento acerca da palavra dEle, os nossos problemas não vão sumir, mas de alguma forma Deus Ele vai trabalhar para que nós então venhamos a ter sucesso naquilo que nós estamos fazendo. É dessa forma que Deus quer trabalhar conosco. É dessa forma que Deus quer nos instruir, que nós possamos buscar a Deus todos os dias, porque aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos, Deus Ele vai encaminhar alguém que possa te abençoar, fazer com que você possa crescer todos os dias. É dessa forma que Deus trabalha. Deus Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer, a partir do momento que você colocar a tua fé, a tua força, o teu coração nele, para que ele possa trabalhar. E assim foi então que Boaz colocou ali Ruth para poder trabalhar. Ele já estava com segundas intenções, diga-se de passagem, não é verdade? Porque ele viu uma mulher ali, além de ser bonita, trabalhadeira. Mas nós precisamos ser assim. Mas Boaz tinha um coração bom também. Boaz, ele quis fazer isso, ele quis ajudar aquelas pessoas, ele ajudava os outros. Essa é uma segunda lição que nós precisamos entender acerca desse texto. É que nós precisamos achar em nós algo bom que nós possamos repartir e dividir com outras pessoas. Existem pessoas que esperam ter alguma coisa e ficam todo o tempo falando que, olha, quando eu tiver, eu vou fazer. Não, Deus não quer que você tenha alguma coisa para que você venha dividir. Deus não quer que você tenha algo para que você possa dividir quando você tiver. Deus, Ele quer olhar o teu coração e saber assim que hoje, na atual circunstância, com aquilo que você tem a disposição de poder dividir aquilo que você tem. O que você tem de melhor? Talvez você seja rico, seja uma finança boa, mas Deus não quer isso. Talvez você seja inteligente, tenha capacidade em alguma área, e Deus quer que você possa mostrar e ensinar às outras pessoas. Talvez você tenha o interesse de poder fazer algo para Deus dentro ou fora da igreja, e você fica aí todo parado, todo tolhido, esperando um convite especial dos céus, para que você possa então exercer a tua vocação, a tua vontade, o teu dom, que o dom não é seu, o dom é de Deus. Ele te presenteia de tal forma para que você possa usar em prol do reino. É assim que Deus quer. Então não espere ter algo. Aquilo que você tem já é um presente de Deus, que você possa fazer a atribuição daquilo que você tem, dedicado a Deus, usando em benefício de outras pessoas. O que você tem para poder dividir com outras pessoas? O que você faz para que você possa, então, ajudar as outras pessoas? Tenha isso no seu coração, não espere ter para querer ajudar. Ajude com aquilo que tem e que Deus te dará muito mais. É a semente, é aquilo que nós devemos plantar todos os dias. Eu planto bondade, com certeza Deus vai ser generoso para comigo. Se eu planto algo bom na vida das pessoas, Deus Ele vai retribuir para mim de forma grande, de forma gigantesca, de forma que Ele vai me abençoar. Seja sempre positivo, seja sempre pronto para estender as mãos aos necessitados, àqueles que precisam. Esteja sempre disposto a poder querer ajudar as pessoas. Seja sempre otimista quando alguém precisar. Às vezes as pessoas precisam de tão pouco, mas nós não temos essa capacidade de poder ajudar as pessoas. Mas isso porque nós olhamos para nós, isso nós olhamos para o homem, nós olhamos para o nosso companheiro, nós olhamos para o nosso amigo, nós olhamos para o nosso trabalho, nós olhamos para a sociedade, nós olhamos para o governo, e tudo que nós conseguimos ver é que,
isso não merece o meu desempenho, o meu apoio, a minha vontade, a minha vocação. Mas Deus, Ele quer que você tenha isso, não para que os outros venham te agradecer. Deus quer que você tenha um coração pronto para poder ajudar as pessoas, porque Ele está vendo aquilo que você está fazendo sem querer ter mérito, sem querer ter o agradecimento. Então nós precisamos estar sempre pronto. Uma outra coisa que eu vejo nessa passagem é quanto à fidelidade de Ruth. Ela foi fiel com Noemi. Ela foi fiel com os princípios que ela aprendeu. Ela foi fiel com aquilo que ensinaram, porque ela era moabita. E eu creio que durante o tempo que ela teve casado, vivendo com a família de Noemi, ela aprendeu algo muito bom. Tanto é que ela não quis ficar na família dela. Ela quis seguir com Noemi. Ela quis fazer um juramento de que, onde Noemi fosse, ela iria. O povo de Noemi seria o povo dela, algo profético. O Deus de Noemi seria o Deus dela, e o lugar onde ela vivia era um lugar onde adoravam muitos deuses. Mas ela quis mudar de vida. Ela quis mudar a sua casa, ela quis mudar tudo aquilo que ela tinha aprendido, porque ela entendeu algo positivo na sua vida. Ela entendeu que aquele Deus que operava na vida de Noemi era algo bom, ainda que ela estivesse passando por uma situação ruim. Ainda que a situação dela fosse ruim. Imagina, perder marido, perder sogro, perder tudo, viver praticamente mendigando, pedindo comidas, e ali ela vê uma transformação na vida dela, mas ela foi fiel. A vida dela foi fiel para com os princípios daquilo que foram passados. Foram vários anos. E assim nós temos que ser. É um princípio que nós precisamos aplicar conosco. Nós devemos ser fiéis. Fiéis a quem? Primeiro, fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, fiéis aos seus ensinamentos. Mas às vezes nós precisamos ser fiéis a nós mesmos. Sabe, quando nós precisamos ter uma conduta séria, uma conduta forte, uma conduta que não fique toda hora mudando de opinião, mudando de atitude. Tem gente que parece vara verde. O vento bate, ele vai para lá, o vento bate, ele vai para cá, ele não para, ele não sabe aquilo que ele quer, ele não sabe o que ele busca, ele não sabe para onde vai, e ainda assim fica, às vezes, falando que o Deus não é tão bom assim. Você precisa ter uma opinião. Quando nós temos o temor do Senhor, nós precisamos ser fiéis aos seus ensinamentos. Quando nós buscamos o conhecimento, nós precisamos aplicar isso em nossas vidas. E é algo muito difícil. Eu sei que tanto eu quanto vocês, todos os dias nós erramos, nós pecamos, nós desviamos a atenção de Deus, mas o importante é que nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que nós necessitamos da glória do Senhor, que nós necessitamos dEle, que nós precisamos dEle como o ar que nós respiramos, porque é pela graça, é pela misericórdia dEle que todos os dias nós estamos vivos. Todos os dias. Independente daquilo que esteja o mundo atravessando. Eu vou falar para vocês, vocês são vencedores hoje aqui. Porque nós conseguimos passar por uma pandemia. E que nós fomos protegidos pelo Senhor, amém? Nós vivemos, não é por nada não. Se nós estamos aqui é porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. E eu creio que pode vir outras, e ainda assim nós não seremos abalados. É princípio da onde nós estamos vendo, para onde nós estamos indo, a quem eu confio. Todo cuidado, sim, mas eu olho para o Senhor, porque é Ele quem me guarda e é Ele quem me protege. É dessa forma que nós precisamos andar. Nós devemos ser fiéis aos princípios de Deus, nós devemos ser fiéis aos nossos cônjuges, nós devemos ser fiéis aos nossos patrões, nós devemos ser fiéis aos nossos amigos,
aos nossos pais, aos nossos irmãos, como tem sido a tua fidelidade. Como tem sido a tua fidelidade. Nós devemos ser fiéis em nossas vidas em tudo que nós vamos fazer. A fidelidade gera honra, a honra gera a recompensa, e a recompensa gera a bênção de Deus. Uma vez que nós somos fiéis ao Senhor, Deus ele vai nos honrar, e a honra dele vai fazer com que as bênçãos dele venham sobre nós. E as bênçãos deles não é somente financeira. As bênçãos deles, ela tanto é material como ela pode ser espiritual. Aquilo que nós buscamos, a conversão de alguém, a cura de alguém, o milagre acerca de alguma coisa. As bênçãos do Senhor, elas virão sobre nós e nos alcançarão. Você precisa ter uma opinião forte e formada a respeito daquilo que você é e aquilo que você deseja e colocar isso diante do Senhor. É assim que nós precisamos. Isso é o exemplo daquilo que acontece e daquilo que aconteceu na vida de Ruth. Ela tinha um princípio, ela seguiu, ela foi fiel. Ela seguiu a Noemi, voltando para a terra dela, e ela transformou a vida da Noemi, a família da Noemi, o povo de Noemi em sua família, em seu povo, em sua crença. Ela começou então a acreditar que Deus da Noemi era um Deus poderoso. E Deus ele transforma a vida das pessoas. Não seja Maria vai com as outras, porque o maior prejudicado pode ser você. Tenha a sua opinião, seja firme, seja forte, seja constante, seja perseverante. As bênçãos do Senhor vão te alcançar. Se nós fizermos da nossa vida uma missão em querer ajudar o próximo, e se nós formos fiéis ao Senhor, Ele fará transbordar de bênçãos os nossos celeiros. Deuteronômio 28:13, ele diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. É a chave do sucesso. As bênçãos do Senhor eles virão sobre nós quando nós ouvirmos a palavra dEle, quando nós obedecermos, quando nós guardarmos no nosso coração. Ele vai nos colocar no topo. Ele vai te colocar em algo maior do que aquilo que você possa imaginar. É assim que Deus quer trabalhar. Creia nisso. Mudança, Senhor. Eu peço mudança na minha vida. Deus, eu peço uma oportunidade de crescimento. Deus, eu peço a cura, eu peço um milagre, eu peço a restauração. É aquilo que você desejar, aquilo que você colocar no teu coração. Deus, Ele está pronto para ouvir e para te abençoar, mas Ele quer ver a tua atitude, Ele quer ver como anda a tua submissão, a tua orientação. Seja obediente ao Senhor, estuda, aprenda, pratique a palavra e você vai ver a diferença que Deus vai fazer na tua vida. É muito fácil falar, e às vezes eu posso até testemunhar para vocês aquilo que eu já passei, aquilo que eu vivo hoje, mas cada um precisa ter esse princípio guardado dentro de si para que a experiência com Deus sua, ela vai ser diferente da minha. Ela pode ser diferente com qualquer um. Deus ele fala de muitas formas. Deus ele vai aplicar a tua palavra em você de forma diferente. Então seja obediente e você vai ver as bênçãos do Senhor, eles vão vir sobre você. Ruth, de pobre, de miserável, de catadora de restos daquilo que o campo estava fazendo, Deus transformou de tamanha forma a vida dela, que ela foi de serva
a se casar com Boaz. E ainda enfrentou vários problemas, porque Boaz não era o primeiro que era da sucessão que poderia casar com ela. Como eu falei para vocês, a mulher tinha que vir ser amparada pelo irmão e pelo parente mais próximo, e ainda existia uma pessoa que estava na linha para poder se casar com a Ruth, porque ela era viúva de dos filhos de Noemi. Mas ainda assim Boaz foi lá e, numa estratégia muito boa, falou com, não me lembro quem era, se era primo, irmão, alguma coisa dele, e falou assim: olha, tem a Ruth aí, ela está aí para você poder adquirir os bens do falecido da Noemi, você precisa se casar. Ele falou assim: poxa, se fosse só os bens estava bom, mas casar já não era muito com ele. Mas de forma que ele cedeu aquele privilégio para que Boaz pudesse então casar. E olha só que privilégio. Boaz casou com Ruth. Ruth era uma moabita, uma pessoa que não era do povo escolhido por Deus. Mas desse casamento de Boaz com Ruth, eles tiveram Obed. Obed teve Jessé, e Jessé teve o rei Davi. Uma mulher que não era do povo de Deus. Ela simplesmente foi a bisavó do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem ao qual a promessa do Senhor veio sobre a vida dele, dizendo que jamais iria faltar alguém que pudesse ser rei na descendência de Davi. E o melhor de tudo, o melhor de todas as coisas, é que da descendência de Davi nasceu o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A promessa do Senhor veio sobre a vida de Ruth de tal forma que ela passou a fazer parte, não somente do povo de Deus, mas da descendência total de Deus. Ela foi a geradora de pessoas que geraram e chegaram até ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanta honra! Deus, Ele transforma as pessoas do nada ao topo, daquilo que não tem para aquilo que vai ser algo magnífico na vida de outras pessoas. Porque Jesus, Ele veio não porque nós merecemos. Jesus, Ele veio não porque eu e você tínhamos algo pactuado com Deus, porque nós não somos do povo escolhido por Deus. Mas por causa de Jesus, o véu foi rasgado e nós temos hoje a oportunidade de poder falar com Deus face a face. De poder convidar Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias, quando nós levantamos, Deus, Ele está ali, a postos e perto de nós, somente querendo ouvir aquilo que você tem para falar para Ele. É como um pai. Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Por isso, todos os dias você tem que buscar intimidade com o Senhor. Você tem que buscar conhecer a vontade e a palavra dEle. E todos os dias você levanta e agradece: Senhor, muito obrigado, porque hoje a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. O fato de você estar hoje aqui é porque o Senhor Jesus renovou a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. E Ele está de braços abertos para receber todos nós. Não somente para receber pela salvação, mas para receber para a cura, para a libertação, para a restauração, para a edificação, para a prosperidade. O que você busca? Qual é a situação que você tem passado? Vamos ter, por exemplo, aquilo que Ruth passou, a dificuldade que ela enfrentou, se a gente consegue imaginar mais ou menos. Mas ela sim ainda foi perseverante, ela foi fiel, ela aprendeu e cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. E dessa forma eu quero convidar você, para que você possa então fazer da mesma forma. Receber do Senhor o melhor.
pedir intimidade ao Senhor e falar assim: Pai, eu preciso de tal coisa. E Deus, eu tenho certeza que Ele vai te abençoar grandemente. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar os pastores para poder vir aqui na frente. E eu quero que você tenha a liberdade de poder vir, de poder falar, de poder contar aquilo que você quer, aquilo que você busca, a cura, a libertação, prosperidade. E você vai ter a oportunidade de poder receber a oração dos nossos pastores e pastoras que aqui estão. Amém? Em nome de Jesus. Quero só fazer uma oração enquanto nós estamos preparados aqui. Feche seus olhos, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Coloque isso sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero determinar que as bênçãos do Senhor possam vir sobre você, sobre a sua casa e sobre aquilo que você está buscando, que você está precisando. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor Deus, colocar diante do Senhor cada um que se encontra aqui. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe, Senhor, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós buscamos. E o Senhor é quem faz todas as coisas, o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E em nome do Senhor Jesus, eu quero que o Senhor derrame toda a graça, toda a unção, tudo aquilo que o Senhor tem sobre a vida deles, ó Pai. Que isso seja, ó Pai, algo bom que chegue como um cheiro suave às tuas narinas e que a tua vontade venha prevalecer sobre todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Saia do seu lugar, venha receber uma oração.
Ele quer te abençoar. Somente o sangue de Jesus que nos atrai, que nos chama e que nos reúne aqui. Ele é o único que pode curar, que pode libertar, que pode salvar, que pode mudar a sua história. Jesus maravilhoso. A Ele